Vamos fazer uma oração. Amados, hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Estamos aqui para cultuar a Deus. Estamos aqui para começar a semana de uma maneira bíblica, de uma maneira onde adoramos ao Senhor, como uma família, como santos. O meu desejo é que você faça isso com sinceridade, com sentimento alegre, grato ao Senhor por poder estar aqui. E assim juntos nós vamos oferecer um culto digno ao Senhor, agradável a Ele. Amém? Então ore nesse momento, converse com Deus, fala para Ele esquadrinhar o seu coração através do Espírito e também confesse os seus pecados. Tá? Se prepare para cultuar a Deus agora. Bom, vamos juntos orar. Eterno Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos agora, prestes a cultuar o Senhor, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela comunhão através do Espírito, pelo conhecimento da verdade, pela pureza que o Senhor tem dado à sua igreja através da palavra do Senhor. Nesse momento, eu peço a Tua graça, o Teu auxílio para com as nossas vidas, porque necessitamos, Deus, dessa preparação e da condução do Espírito Santo do Senhor. Somos seres, Deus, que necessitamos da Tua graça, somos miseráveis, somos dependentes do Teu auxílio, Senhor. Um culto feito aqui pelas nossas próprias mãos é um culto abominável ao Senhor. Dependemos, Deus, do perdão em Cristo, dependemos deste sacrifício, e essa reunião, essa celebração só se faz aqui possível devido ao sacrifício do Seu Filho Jesus. É através dele que nos reunimos, é através dele que cultuamos ao Senhor. Sonde os nossos corações, revele se existe em nós algum caminho torto, e essas veredas que elas possam ser totalmente endireitadas por Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Nos conceda essa graça, Deus, e que possamos lhe render e oferecer um culto que lhe seja agradável. Nos capacite, ó Senhor, nos conduza pelo Santo Espírito do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 11 é um salmo de Davi, e ele diz o seguinte: no Senhor eu ponho a minha confiança. Como dizeis para a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis que os perversos curvam seu arco, eles deixam sua flecha pronta sobre a corda, para que eles possam secretamente atirar nos retos de coração. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, os seus olhos contemplam e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Verso 5: o Senhor prova o justo, porém o perverso e aquele que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os perversos ele fará chover laços, fogo, enxofre e uma horrível tempestade. Isto será a porção do seu corpo. Verso 7 e último: porque o justo Senhor ama a justiça, e o seu semblante contempla os retos. Amados, talvez agora você esteja desesperado. Como que eu vou cantar isso? Como que eu vou adorar a Deus através do Salmo 11? Isso é devido, irmãos, caso você tenha essa dúvida, é devido à nossa demora e o nosso entendimento falho de como louvar a Deus. Louvor é elogios. Louvar é render elogios a Deus. E o desafio que eu te faço é olhar para o Salmo 11 e enxergar aqui características que elogiem a Deus. E a sua justiça é uma delas. O Salmo 11 diz que Deus é justo. O Salmo 11 realmente destaca como Deus age para com os ímpios. E isso é a sua pura justiça. Eu me surpreendo, irmãos, de não encontrar nenhum louvor que fale da ira de Deus.
como se a ira de Deus fosse uma mancha no seu caráter. E não é. A ira de Deus é santa. E ela deve também ser destacada e louvada. Então, os salmos nos ajudam a isso. E talvez seja a primeira vez que você vai cantar a justiça de Deus. Porque é muito difícil encontrar essas músicas, hoje em dia gospel, né? Músicas gospel, com esse teor de justiça. Então, amados, não se preocupe. O salmista aqui destaca isso, e nos versos primeiros, ele destaca também a sua confiança no Senhor. Davi, como um homem sempre perseguido, atribulado, ele confiava em Deus. Ele destaca aqui as pessoas que curvavam o seu arco para atingi-lo, para matá-lo. Porém, ele pensa: o que poderá esses homens fazer a mim? Deus está olhando para essas pessoas e eles não podem fazer nada com Deus. Satanás é assim ainda hoje. Ele tenta destruir a comunhão dos santos, ele tenta destruir a nossa comunhão com Deus, mas a sua justa medida já está separada. E é isso que cantamos, porque confiamos na justiça de Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor? Salmodiar com base na sua justiça e com base no Salmo 11. Vamos ficar de pé e juntos louvar ao Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Louvamos ao Senhor. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer? Qual ave forte ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, deixa pronto a mão, para as ocultas disparar no justo de coração. Quando a destruição, fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nessa vil condição? No templo está o Senhor, tem no céu do trono seu, seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já vai para chover, com enxofre sobre os maus, e vendo abraçoseira a caça que lhe dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Amém. A próxima canção é Castelo Forte. Louvemos juntos. Castelo forte é o nosso Deus.
com seu poder defende os seus, em todo grande agudo, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, sim, a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se demos de perder os filhos em fúria, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém. A próxima canção fala que, sobretudo, nosso Deus é soberano. Assim como o pensamento aqui na nossa EBD, nossa confissão de fé, essa canção fala o quanto nosso Deus é soberano, né? Ninguém pode, ninguém criou o nosso Deus, né? Então louvemos juntos ao Senhor. Tua glória é inexplicável, é luz, é perfeição. Não podes contemplar pecados, teus olhos
princípio e fim, o eterno Deus, pra sempre reinará. Sobre tudo tu és soberano. Quem pode te frustrar? Do trono tudo tu governas, teu plano concretizarás, teu amor eterno é, tua graça me alcançou, tua glória enche toda a terra, sobre tudo és Senhor, pra sempre tu no trono estás, pra sempre tu louvado és princípio e fim, o eterno Deus, pra sempre reinarás, pra sempre tu no trono estás, pra sempre tu louvado és princípio e fim, o eterno Deus, pra sempre reinará. Momento de gratidão ao Senhor. Gostaria de ler um texto de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12. Abre aí, meu irmão. Quando eu quero falar de ofertas, né? Eu gosto de usar esse texto. Marcos 12, verso 41 ao 44. Certamente você conhece essa passagem sobre a viúva que deposita ali no altar de Deus, no tesouro, algumas moedinhas. Marcos capítulo 12, verso 41 a 44 vai dizer o seguinte: E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. 42. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando assim os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. 44. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Amados, eu gosto muito aqui de analisar e visualizar esse texto, porque eu imagino Jesus ali de frente do tesouro, e vendo as pessoas depositarem, e ao mesmo tempo analisando o coração das pessoas. Então você vê que a quantia aqui não é o que entra em questão, porque muitos ricos, diz o texto, depositavam muito, porém Jesus não destaca nenhuma dessas ofertas. Ele destaca aquela que esboçava confiança, que esboçava sentimentos. Eu lembro de uma pessoa, numa antiga igreja a qual eu congregava, que o pastor cobrava ele para ele ser dizimista, né? Tudo bem, vamos levar em consideração os erros teológicos que ocorrem por aí.
E essa pessoa dizia ao pastor: olha, pastor, quando eu conseguir um emprego melhor, eu vou ser dizimista. Pois bem, aquele homem conseguiu o emprego. Porém, eu lhes pergunto: passou a ser dizimista? Não. Quanto mais ganhava, mais gastava. Amados, o que eu quero que os irmãos entendam é que ofertar na casa de Deus é uma disposição do coração alegre diante de tudo que Ele tem feito por você. Essa viúva é um ótimo exemplo para todos nós. Não diz aqui que a quantidade é a que deve ser feita, mas sim como você faz. Como você deposita a sua oferta. Como você colabora. Qual é o sentimento por detrás daquele recurso que você coloca na casa de Deus? É isso que Ele está olhando. Então, amado, que você possa fazer com alegria. Que você possa fazer com sinceridade de coração. Porque você ama o seu Redentor. Porque você sabe que toda provisão que está sobre sua vida, existe alguém por detrás disso. Que te dá saúde todas as manhãs. E com certeza era isso que essa viúva entendia. Era justamente isso que essa viúva tinha no seu coração. Uma disposição de coração grata a Deus. Que você possa então, agora, se você veio preparado, você poderá então estar ofertando ao Senhor. Bom, você que nos assiste, está aqui os dados bancários, como sempre é passado. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ, aqui também a chave Pix, 39799-944-1000, contra dígito 06. O banco é o 290, Pago Seguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então você pode estar aí ofertando também através das plataformas digitais. Gostaria de pedir para o nosso irmão Fábio, nesse momento, se colocasse em pé, e estivesse agradecendo ao Senhor, porque certamente, né, irmão, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos dado todos os recursos necessários para essa casa, através do coração dos irmãos que Deus tem tocado, Deus tem transformado e dado entendimento do que é a oferta no Novo Testamento. Bom, então o irmão irá orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, coloque em tua presença, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Quero te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua providência, pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um nessa igreja. E aproveita, Deus, para agradecer pelo Senhor estar cuidando da sua obra, sendo coração ao teu povo, ó Deus, para dar ao Senhor, para ofertar com gratidão, com disposição, mantendo o teu trabalho, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito, mostrando, ó Deus, o teu grande poder, no mundo caído como este. O Senhor está nos sustentando e permitindo, ó Deus, nós aqui glorificarmos o teu nome. Quero aproveitar e pedir ao Senhor que o Senhor continue a fazer isso, continue a abençoar a tua igreja, continue, ó Deus, a nos dar disposição e coração para alegremente, a exemplo da viúva, com boa disposição ao coração, para dar ao Senhor. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus tem cuidado de nós. Gostaria de chamar aqui o nosso irmão Felipe, um seminarista aí que está aqui na nossa igreja, labutando, trabalhando, né, meu irmão? Nos estudos. Hoje ele estará com essa missão de trazer a mensagem, oramos por ele. Estava lá com os problemas, a esposa dele está grávida, né? E hoje teve algumas complicações lá. Então já estejam a partir de agora orando, tá bom? Pela Natana. Tem o irmão Edson também, que está com a sua mãe enferma, orem por ele. Pela Brenda também, que está lá acamada, aguardando, né? Pode nascer a qualquer momento. Então muitos irmãos aqui precisando, né, desse auxílio divino. Mas hoje ele está aqui, né, e vai trazer a mensagem e vai abençoar nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom, irmãos, hoje eu tenho incumbido de trazer a mensagem e o pregador, toda vez que ele liga, alguma coisa acontece. Hoje a gente separa hoje para adorar a Deus, para cultuar em família, e hoje parece que tudo aconteceu, né? Eu costumo, o André também, a gente vai
estudando o texto ao longo da semana, e chega no final de semana a gente já começa a colocar no papel, e no domingo a gente dá aquela revisão para ver se está tudo no ponto, tudo legal, se precisa acrescentar alguma coisa, melhorar, e a gente faz esses ajustes. E hoje parece que tudo aconteceu, né? O pedreiro logo de manhã me liga, preciso de cimento, a construção aqui vai parar. Então eu tive que sair correndo de casa hoje de manhãzinha para comprar cimento, para levar o pedreiro para ele terminar a parte que ele estava fazendo hoje. E agora à tarde a Natalia começou a sentir dor, né? E ela não conseguiu ir para o culto, com muita dor no pé da barriga e na coluna. Ela falou o nome lá, não lembro, reparação, acho que parto, alguma coisa assim. Né? O nome não tem esses negócios. E aí ela não pôde vir, então só ratificando o que o André falou, se vocês lembrarem na oração aí, presente a vida dela, ela está na reta final aí já da gestação, então agora vai ser intenso isso daí cada vez mais. Mas que Deus dê graça, dê força, né, porque não é fácil nesse momento. Para nós homens também, porque a gente não sabe o que fazer, né? A gente, meu Deus, o que eu faço? Né? Se a gente fala alguma coisa mais, a mulher já começa a chorar, já não dá certo, então é difícil, não é fácil. E a gente não entende a dor que a mulher passa. Mas Deus vai dando graça, foi Ele que fez a mulher assim. Deus vai dando graça, Deus vai dando sabedoria e força para ela. Amém? Então hoje eu tenho comigo de trazer a mensagem e o texto que nós vamos meditar essa noite é da mulher samaritana, a mulher de Samaria. Do capítulo 4 de João, do Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 14. Escreveu, capítulo 4, verso 1 ao 14. Então, passagem muito conhecida, né? A mulher de Samaria, a mulher samaritana. Diz assim, o primeiro verso: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher: Como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Somente até aqui. Irmãos, eu quero só fazer mais uma oração, aproveitar esse momento de exposição bíblica, para que o Espírito Santo venha trabalhar nos nossos corações, abrir nosso entendimento para compreender aquilo que Ele quer tratar nessa noite através das Escrituras. Amém?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos a Ti mais uma vez, através do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, agora é o momento de nós meditarmos na Tua Palavra. Nós adoramos o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com os nossos louvores, ó Pai. Agora nós queremos ser transformados pela Tua Palavra. Queremos ser santificados pela Tua Palavra. Mesmo que ela seja dura às vezes. Senhor Agostinho, certa vez escreveu que o Senhor o feriu com a Tua Palavra, mas Ele passou a Te amar. Porque a Tua Palavra muitas vezes nos fere mesmo, mas ela nos traz transformação. Ela nos muda, ela nos transforma, ela nos limpa de todo pecado. Então nessa noite eu Te peço, Senhor, que o Senhor fale através da Tua Palavra. Não o que cada um aqui quer ouvir, ó Senhor, mas aquilo que o Senhor quer tratar através da Tua Palavra. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender, assim, através do Teu Espírito Santo que nos capacita. Oramos, Senhor, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto da mulher samaritana, ele foi muito bem colocado. O evangelista João, como muitas pessoas às vezes dizem que os discípulos eram meio chucros, né? Meio ignorantes. Mas João aqui, ele é muito preciso no que ele faz. Você já viu ao longo das exposições que foram feitas até aqui, como João usa certos textos, certos termos no grego, para ratificar o que ele quer falar, para intensificar o que ele quer falar. Então, João ele coloca esse texto da mulher de Samaria, ou a mulher samaritana, num lugar específico. Se você não se lembra, algumas mensagens atrás, o que foi pregado? O diálogo entre Jesus e Nicodemos, um mestre da lei, um fariseu, conhecedor, era descendente de Abraão, e mostra o diálogo entre ele e Jesus. Agora, João, ele quer trazer um contraste do que foi falado. Agora ele apresenta uma samaritana, uma mulher rejeitada, talvez pela sociedade, pelos próprios judeus não eram muito amigos, não eram considerados irmãos, por próprios problemas ali entre eles. Mas em ambos os casos, a graça de Deus é abundante. A graça de Deus os alcança. O que João quer mostrar a partir desse texto é que a salvação depende de conhecimento. Nicodemos era mestre da lei. Ele era membro do Sinédrio. Era um homem culto. Se fosse no dia de hoje, ele é um doutor em teologia. Mas isso não garante salvação para ninguém. Em contraponto, ele mostra a mulher samaritana que não tinha estudo nenhum, que não tinha talvez condições financeiras, não tinha condição financeira, talvez rejeitada, porque nós vamos ver no texto, porque ela está sozinha. Ela era uma mulher adúltera, mas que a graça de Deus a alcançou da mesma forma. E muitas vezes, nós, nos dias de hoje, garantimos a salvação daquele que conhece tudo sobre teologia. Nós que estamos no meio reformado, nós sempre enfatizamos o conhecimento, a teologia, que é saudável, é bom para nós. Mas salvação não é garantida através de conhecimento teológico, mas é a graça do Senhor Jesus Cristo que nos alcança. É a fé depositada em Jesus Cristo. Conforme eu preguei da outra vez, não é uma fé imputada em cima de conhecimento, mas é uma fé colocada no Senhor Jesus Cristo. Isso nos garante a salvação. Então João ele é muito específico no que ele quer dizer. Ele quer trazer aos seus leitores a consciência de que salvação não depende de nada que nós fazemos. Mas a salvação depende de tudo que Cristo fez na cruz. É tudo que Ele fez. É tudo pela graça. É tudo pelo amor de Deus. Não é do que eu fiz ou que eu posso fazer. Mas é a graça de Deus nos alcançando todos os dias. E isso nos garante a salvação. Porque se dependesse de algum conhecimento nosso, certamente nós perderíamos a salvação. Porque o nosso conhecimento é limitado. Ele é instantâneo.
Nós esquecemos as coisas, mas foi a graça de Deus que nos alcançou. Então, uma introdução, irmãos, o texto da mulher samaritana, escrito por João logo após o diálogo entre Jesus e Nicodemos, é colocada propositalmente nessa posição. O evangelista tenta mostrar aparentemente um contraponto ou um contraste de Nicodemos e a mulher samaritana. Nicodemos, com todos os seus status e reconhecimento pela sociedade, era um homem respeitado, era um homem judeu, mestre da lei e membro do Sinédrio. E a mulher samaritana, que nem sequer é mencionado o nome dela. Não sei se vocês chegaram a notar, não há nenhum momento que é citado o nome dela. Para você ver como é a situação dessa mulher. Então, nem sequer é mencionado o nome dela, sem reconhecimento ou conhecimento algum, e sendo ainda mais mulher. A mulher naquele tempo não tinha o respeito pela sociedade. O Evangelho, ele traz esse respeito no meio do povo, mas dentro dos fariseus, no grupo ali farisaico, não havia um respeito assim pelas mulheres, elas eram meio que rejeitadas. Então, ela era uma mulher ainda mais samaritana, divorciada e vivendo em adultério. É isso que o texto nos traz. João nos mostra, a princípio, para os seus leitores, o Evangelho rompendo barreira social e cultural. Nós vamos entender isso mais para frente. Os judeus, representados por Nicodemos, achavam que por serem detentores da lei e dos profetas, a linhagem pura do povo escolhido, por viverem ou tentarem viver todos os costumes farisaicos, tinham direitos exclusivos da salvação. Jesus, entretanto, mostra que a salvação não se alcança através de cumprimento de lei ou de qualquer outra coisa, mas por crer em Jesus Cristo, por nascer de novo. Ele mostra que o povo escolhido é aquele que crê no Evangelho. E ambos, Nicodemos e a mulher samaritana, são alcançados por essa graça. Então é mais ou menos esse resumo, essa introdução que eu faço. João nos mostra que a graça alcança qualquer um que crê no Evangelho, que crê em Jesus Cristo. Romanos 1, capítulo 1, verso 16, diz assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. A salvação é somente para aquele que crê. Não é através de conhecimento ou de status ou de bens financeiros, mas é através de crer em Jesus Cristo. E vale nos lembrar, irmãos, aquilo que João ele tem como objetivo do seu Evangelho é levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. E aqueles que já estavam crendo, continuar a crer. Então, não esqueça desse objetivo que João tem ao longo das exposições que foram feitas. Lembre-se, João está querendo que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim nós vamos ao texto, verso 1. Verso 1, verso 2 e verso 3. Porque está tudo ligado, aí não há uma divisão. Verso 1 diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e aí ele traz uma explicação. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Novamente as pessoas começam a olhar para João Batista e olhar para Jesus. João Batista era o modelo daquela época, alguém que realmente parecia ser o Messias. E ao olharem que vinha outra pessoa batizando, eles começam a comparar outro. Mas por quê? João parece ser o Messias, João Batista parece ser o profeta, mas agora está vindo alguém que está batizando e muito mais que ele. O que está acontecendo? Você vê nos versos anteriores, os próprios discípulos de João Batista meio que indignados. Como assim? João Batista, para a gente, é um modelo, é alguém que realmente é enviado por Deus, e agora vem alguém que a gente sequer conhece e começa a batizar mais que eles. Mas
João também traz essa explicação. Não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Nesses versos, o evangelista relata agora que os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando. Ele, entretanto, faz questão de explicar que não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Por certo, Jesus deixava a Judéia para não ser morto. Então, se a gente parar para ver o texto, por que Jesus corre dali? Por que Jesus sai daquela região ao ser perseguido, ou aos fariseus virem até a sua direção? Porque Jesus está fugindo. A palavra não é fugir, mas ele está evitando qualquer problema eventual ali a princípio. E aí você pode falar, mas Jesus está com medo de ser morto? Jesus está com medo de ser perseguido? Não. Jesus não está com medo, mas não era a hora apropriada para tal ato. Não era o momento. Por isso que Jesus se retira daquela região. Ele parte dali para evitar qualquer contenda ali naquele momento, porque não era a hora apropriada. Mas isso não significa o medo de Cristo por ser preso morto. Mas o seu propósito ainda não era ser morto naquele momento. Então, por isso que Jesus ele se retira dali, porque ainda não era o momento de ele ser preso. Havia muita coisa para ele fazer. Verso 4. E era necessário atravessar a província da Samaria. E é engraçado porque João ele coloca um versículo apenas enfatizando que era necessário atravessar a província de Samaria. Então a pergunta que nós fazemos ao texto é: por que Jesus teve que passar por Samaria? E aí você pode seguir, tá? O que tem a ver isso com o texto? O que tem a ver isso com a exposição? Irmãos, o caminho que Jesus estava fazendo para subir novamente para a Galileia, para ir para a Galileia, havia três caminhos: Samaria, beirando o Rio Jordão, ou atravessando o Rio Jordão e indo ali também beirando o Rio Jordão. Então havia 3 caminhos, mas Jesus não vai por esses caminhos, por esses 2 caminhos, que seriam mais óbvios, seriam mais próximos, porque se vocês olharem o texto, e se vocês olharem o mapa geográfico, Jesus e os seus discípulos estavam batizando perto ou no Rio Jordão ali. E o lugar mais próximo e o caminho mais certo dele seguir era beirando ali o Jordão. Mas Jesus, ele quebra por Samaria. Jesus, ele muda o caminho ali, muda o percurso, mas por um objetivo. Jesus nunca faz algo, irmãos, por acaso. Jesus nunca muda nada por acaso. Tudo ele tem um propósito em nossa vida. Talvez você tenha vivido esses momentos. Poxa, mas tudo foi projetado, era para acontecer assim, e de repente mudou tudo. Deus tem um propósito. Cristo tem um propósito em tudo que acontece em nossas vidas. Ele tem um propósito principalmente na salvação. O verso 4 diz que era necessário passar por Samaria. Entretanto, o caminho mais óbvio de Jesus percorrer seria beirando o Rio Jordão. É o percurso mais próximo, mais provável dele seguir, mais rápido. Porém, Jesus decide mudar a rota, saindo do percurso, passando por Samaria. Os judeus evitavam a rota de passar por dentro de Samaria, para evitar conflitos entre os judeus e samaritanos. Então, só para que os irmãos entendam o que está acontecendo aqui. Os judeus, quando ele ia atravessar, fazer esse percurso até a Galileia, havia esse caminho, que também é um caminho, dependendo da localidade que você está, é o caminho mais rápido para você ir para a Galileia. Porém, eles evitavam passar por dentro da Galileia por causa do conflito entre eles. Havia um conflito entre o samaritano e os judeus. Então, eles evitavam esse caminho. Mas Jesus, totalmente quebrando regras, princípios, ele vai por dentro de Samaria, porque ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E aconteceu que em Lucas, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo, Lucas 9, 51, 53, vai nos mostrar o que acontece
quando judeus tentam atravessar a Samaria. Lucas 51, 53. Aproximando-se o tempo em que seriam elevados aos céus, Jesus partiu resultantemente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Então havia conflito ali quando os judeus passavam por dentro de Samaria. Mas Jesus tem um objetivo, irmãos. Jesus nunca faz algo por acaso. Então, para trazer a explicação, o que acontecia entre os judeus e samaritanos? Samaria era a capital do Reino do Norte, Israel. Sua construção foi iniciada por Omri em 880 a.C. e completada por seu filho Acabe em 874 e 853. Reis posteriores reconstruíram para ser uma cidade fortificada. Entretanto, em 722, ela é conquistada pelos assírios. Pessoas influentes dessas cidades, ou seja, ali, de Israel ali, foram deportadas para a Síria, a Síria e para a Babilônia. Essas pessoas foram substituídas, ou seja, o que aconteceu? Os sírios, eles entram e invadem Israel e levam os povos mais nobres, ali, os mais cultos, eles levam cativos. E ali eles trazem o povo deles para o quê? Para eles começarem a se relacionar, terem relações, se casarem com mulheres israelitas. E fazer o quê? Começar a juntar povos. Então esse era o objetivo da Babilônia, dos assírios e dos sírios. Essas pessoas foram substituídas por estrangeiros. E esses se casaram com israelitas. Mais tarde, mais colonos assírios foram enviados. Esse povo misturado recebeu o nome de samaritanos. Por conta dessa miscigenação, os samaritanos adoravam a Deus de Israel e a também deuses estrangeiros, tornando-se um povo idólatra. A separação chegou ao seu ápice quando Esdras, zeloso pela pureza racial, pressionou todos os homens israelitas que se casaram durante o cativeiro a se separarem dessas mulheres pagãs. E quando os samaritanos recusaram, quando também os samaritanos recusaram Jerusalém como lugar para construir o templo, alegando que Siquém era o lugar estabelecido por Deus para a construção. Eles ainda acusaram Esdras de adulterar o texto hebraico para favorecer Jerusalém na construção do segundo templo. Porém, os próprios samaritanos podem ter alterado o texto. Os samaritanos aceitavam o Pentateuco, mas rejeitavam os escritos posteriores. Para eles, o verdadeiro lugar de adoração era o Monte Gerizim. Eles, ainda assim como os judeus, aguardavam um restaurador que viria no fim dos tempos. Só para trazer uma explicação para os irmãos, o que acontecia, por que esse conflito entre esses dois povos? E o ápice desse conflito foi a construção do templo, onde o samaritano achava que não, o templo deveria ser construído ali no Monte Gerizim. Só que o povo judeu, não, o templo tem que ser construído em Jerusalém. E eles começaram a acusar Esdras de mudar o texto para favorecer a construção de Jerusalém. Olha o pensamento. Adulterar o texto para que o templo fosse construído em Jerusalém. Então esse conflito começou a vir por aí. E essa miscigenação, a alteração da própria gênese dele, da vinda deles, começaram a casar-se com outros povos. Então esse foi o grande problema, a princípio desse povo. O texto nos mostra por que dessa mudança de percurso. Jesus encontra com a mulher samaritana. Jesus quebra todos os paradigmas para salvar uma alma. Mesmo ela não sabendo, esse encontro já havia sido decretado por Deus. Apesar de todo esse conflito,
de todo esse problema que os dois povos tinham, Jesus mudou o percurso, pois ele tinha um objetivo: salvar uma mulher. Jesus, ele muda tudo para salvar uma alma, para transformar uma vida. Esse é o objetivo de Cristo. E haja o que houver, Ele continuará nesse objetivo, porque a vontade dele é fazer a vontade do Pai. É para isso que Ele veio ao mundo, não é para agradar pessoas. Talvez as pessoas olharam para a gente, mas como assim? O judeu passando por dentro de Samaria? Alguma coisa está errada. Mas Jesus não está agradando pessoas. Jesus está fazendo a vontade do Pai. Esse é o objetivo dele, agradar o Pai. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Só para que vocês entendam que fonte é essa, que terra é essa. Então Jacó havia comprado essas terras de Amor, pai de Siquém, aquele que violentou lá a filha de Jacó, Diná. E ao comprá-las, ele levantou um altar nela, dentro dessa terra, muito provavelmente por isso que os samaritanos as consideravam sagradas. Então, Jacó ele compra essas terras e ali ele ergue um altar, apresentando a Deus essa terra. Então, provavelmente os samaritanos tinham essa terra como santa, era ali que deveria ter sido o templo. Olha o texto de Gênesis 33, 18 ao 20. Gênesis 33, 18 e 20. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salva a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohei, Israel. Então, foi esse o acontecimento. Jacó compra essas terras, só para que os irmãos se situem do que está acontecendo aqui. E a pergunta que nós fazemos ao texto é: por que o evangelista faz questão de citar essa localização? Qual o objetivo dele? Volto a dizer, João ele é muito específico, irmãos, naquilo que ele quer tratar. Tudo que ele coloca, ele tem um objetivo. Então a pergunta que nós fazemos, por que ele quer fazer isso? Por que ele cita essa localização? Qual o objetivo dele citar essa localização? Primeiro, o poço de Jacó fica localizado diante do Monte Gerizim, que, conforme eu destaquei anteriormente, era um local sagrado para os samaritanos. Então, esse é o primeiro objetivo, ele está querendo mostrar que ali sim, era um local sagrado, porque Jacó comprou e edificou o altar ali. Segundo ponto, os samaritanos diziam que ali o templo deveria ser construído. Que coincidência, né, irmãos? Era ali que eles achavam que a presença de Deus se manifestaria, onde Deus se relacionaria com o povo. E era ali que o poder de Deus se manifestaria. Então era ali que o povo achava, não, é aqui que tem que estar o templo, porque é aqui que Deus tem que se mostrar para nós, é aqui que nós vamos nos relacionar com o próprio Deus, é aqui que Ele vai falar conosco. Mas olha o que Jesus, não é apenas uma coincidência, há quem diga que é uma cristocidência. Cristo tinha um objetivo em aparecer ali. Jesus estava ali. Ah, que coincidência! É uma cristocidência, o próprio Deus encarnado estava ali, aos olhos daquela mulher, aos olhos do povo, o próprio Deus estava ali, conforme eles almejavam que Deus se manifestaria para eles. E Cristo estava ali diante deles, diante daquela mulher, o próprio Deus encarnado. Colossenses 3,15 diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o próprio Cristo é a imagem de Deus. Não há uma coincidência com Jesus, ele tinha um objetivo. Ele é o próprio Deus se manifestando para eles naquele local. João 14,11 diz que... Por aqui, Isa, o que é mais fácil? João 14, do 1 ao 11.
Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. O coração de vocês, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o Pai, ou o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de tudo eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Último, creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então ele é a representação do próprio Deus, a manifestação que eles desejavam que Deus estivesse no meio deles. No templo estava ali encarnado, no meio da cidade, junto ao poço que eles consideravam sagrado. O próprio Deus encarnado estava ali, diante deles. Que maravilha, irmãos, imagine o próprio Deus encarnado ali, o Deus que esperavam eles também, eles esperavam o Messias, estavam diante dos olhos deles, estavam diante deles. Verso 6, perdão. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. E outro destaque que o João dá é: ele estava cansado da viagem. João aqui está mostrando a natureza humana do próprio Cristo. João ele não hesita em mostrar que Cristo era homem. O próprio Deus se tornou homem, sentiu as nossas limitações, as nossas dores. O evangelista não hesita em destacar a condição física de Cristo, de mostrar a sua natureza humana, a sua limitação. Ele é Deus, mas também é humano. Ele é ilimitado, mas se limitou por causa de nós, por causa dos nossos pecados, e principalmente para fazer a vontade do Pai. O próprio Deus se limitou a um corpo humano. O próprio Deus se limitou às nossas doenças, às nossas fraquezas, às nossas limitações para nos salvar. João está mostrando a natureza de Cristo humana. Ele sofreu tudo que nós sofremos, ele passou por tudo que nós passamos. Ele sofreu para nos tornar propício ao Pai, aceito pelo Pai. Filipenses 2, 6 e 8 vai dizer exatamente esse esvaziamento do próprio Cristo, que embora sendo Deus, não considerou por ser igual a Deus, era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou e se colocou num corpo humano. Ele se limitou à nossa natureza. Ele se limitou. É isso que o João está estabelecendo, ele está mostrando. Ele não deixa de estabelecer isso. Ele não deixa de mostrar exatamente essa condição de Jesus. Ele se limitou por causa de nós, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa limitação. Ele se limitou por causa de nós e principalmente por causa da vontade do Pai. Essa deve ser a nossa compreensão.
que nós vemos também na escola bíblica. Como esse Deus, ele também é humano, ele é homem, a segunda pessoa da Trindade. Segundo ponto que João destaca é por volta da hora sexta. A hora sexta é por volta de meio-dia, irmãos. Mais ou menos esse horário que o João está destacando, a hora sexta é meio-dia. A hora mais quente do dia. Muitos não saíam nesse horário, pois o calor era muito intenso nesse horário. Porém, João faz questão de salientar a hora para que virá no verso seguinte. Então, João ele destaca o horário aqui. É como se fosse um contraponto. É como se ele quisesse mostrar, ó, tá vendo? É esse horário que Jesus estava aqui, para vir o texto a seguir, para vir o que está seguindo. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Primeiro destaque que nós fazemos nesse texto é esse advérbio que ele usa aí na nossa versão aí em português. Nisto, nisso ou então. O que o tradutor está querendo trazer aí? Ele está mostrando exatamente no meio-dia, na mesma hora em que Jesus parou no poço, a mulher samaritana, ela vem para buscar água no mesmo momento. Por isso que o autor ou o tradutor da Bíblia em português, ele coloca esse advérbio, nisto, ou nisso, ou então, ele coloca para salientar isso, mas no grego não existe esse advérbio no texto. A palavra grega, diferentemente do que está no português, o verbo aí veio, se você olhar veio, ela veio, usada é ergetai, que traduzido fica ela vem, ou seja, a conjugação desse verbo está no presente. Por isso o tradutor usa esse advérbio de tem. Então, na língua grega não tem esse advérbio no texto, nisso ou então. Mas ele coloca o verbo no presente. Então nós traduzimos esse versículo literalmente do grego ela vem. Só que isso soa meio estranho no português. Então o autor ou o tradutor para a língua portuguesa ele usa nisto, ou seja, nesse mesmo momento, no momento presente, ela veio ao poço retirar água. Não é uma coincidência, mas Jesus tinha um propósito nesse ponto. Segundo ponto que eu destaco nesse verso, o autor coloca uma mulher. Outro detalhe importante nesse versículo é que o autor usa um artigo indefinido. Olha aí, uma mulher. Não está a mulher. Quando eu quero enfatizar uma pessoa, eu uso um artigo definido, ou a. Por exemplo, eu quero dizer a mulher da igreja batista reformada. Então, eu estou especificando, é uma mulher de lá, é uma mulher específica, é uma pessoa específica. Agora, quando eu digo uma mulher, pode ser qualquer uma. Então, o autor não tem essa preocupação de destacar quem é essa mulher. Por isso, ele usa esse artigo indefinido, uma mulher. O autor também não relata o nome dessa mulher e também não define como um artigo definido que eu a mulher. O interesse do evangelista não é fazer conhecida essa mulher, pois o foco da narrativa bíblica não é ela. O foco é Cristo. O foco é a graça. O foco nunca é o homem. Essa ideia de que o homem é o centro do evangelho, isso é mentira, é heresia. Você vê nos textos bíblicos, todo o foco, toda a luz voltada é para o próprio Cristo. O próprio João, ele se deleita, ele usa essas formas literárias aí para destacar que é Jesus o foco da narrativa, é Jesus o foco da história. Lembremos que a intenção do autor é levar as pessoas a crerem, não na mulher, não é a mulher, mas é o próprio Cristo. Por isso que João ele está destacando o próprio Cristo aqui, não a mulher. A mulher nem é citada, o nome da mulher nem é citado nesse texto. Outro fato interessante nesse mesmo verso
Ele coloca, disse-lhe Jesus. No português, gente, a gente não consegue chegar a todos os aspectos do que o autor está querendo dizer. Mas no grego, quando você começa a ter um primeiro contato, você vê a profundidade do que o autor está querendo dizer. Ao contrário do que Jesus faz com a mulher, ao contrário do que João faz com a mulher, ocultando-a, nessa parte João enfatiza quem está falando com a mulher. Eu vou explicar para os irmãos do grego o que está acontecendo aqui. No grego está escrito lege aute ho insus, que traduzido seria ele fala para ela, Jesus. Observe que ele coloca dois sujeitos, ou melhor, ele usa duas formas para destacar um sujeito só, ele e Jesus. Então, ele fala para ela, Jesus. Ele está querendo enfatizar quem está falando. O foco é Jesus no texto, irmãos. Não é a mulher samaritana, é Jesus, é a graça de Jesus Cristo que encontra essa mulher. Esse é o foco da narrativa de João. Então a pergunta que nós fazemos é, por que o autor relata a hora exata? Por que João ele usa exatamente ao meio-dia, Jesus vai ao poço, e ao mesmo tempo a mulher samaritana vem ao poço? Por que João está colocando essas questões? Então eu vou explicar para os irmãos. Conforme destacado anteriormente, meio-dia era a hora mais quente do dia. Ninguém saía para buscar água nesse horário. Outro detalhe importante é que essa mulher estava sozinha. Não tinha amigas com ela e nem outras mulheres buscando água. João enfatiza o horário. E esse horário era a hora mais quente do dia. Nenhuma mulher, gente, nenhuma pessoa iria ao poço esse horário, no horário mais quente, para buscar água. Só que essa mulher, ela vai nesse horário. Só que o outro detalhe é que ela está sozinha. Alguma coisa está acontecendo. Por quê que essa mulher está sozinha? Por que essa mulher está sozinha? Olha o contraste de Gênesis 24, 10, 14. 24, verso 10 e 14. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Percebe a diferença aqui? As mulheres aqui em Gênesis, elas iam todas ali buscar água, mas aqui nesse texto não mostra que as mulheres estão indo, somente a mulher samaritana. E aí você pode lembrar-se, a mesma coisa que aconteceu com Nicodemos. Que hora que Nicodemos foi se encontrar com Jesus? À noite, onde ninguém estava vendo. A mulher samaritana, diante dos seus pecados, diante da sua condição, provavelmente ela era rejeitada pelo povo. Provavelmente ela era vista como uma mulher prostituta, como uma idólatra. Por isso ela vai ao meio-dia. Só que mal imaginava ela que Cristo já estava esperando ela. Mal ela imaginava que o próprio Deus iria mudar essa história na vida dela. Muito provavelmente essa mulher era mal vista pelo povo daquela cidade. Mas ela tinha se casado 5 vezes, irmãos. Vocês verem os versículos mais para frente aí. E o atual não era dela, ou seja, ela estava em adultério. Andar com essa mulher não seria apropriado para as outras mulheres. Por isso ela estava sozinha. Por isso ela foi ao meio-dia, onde ninguém está indo buscar água, sem companhia nenhuma, para buscar a sua água. Para que ninguém a visse, pois ela não era bem vista pela sociedade. Verso 8.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. João está seguindo uma narrativa, de repente ele, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. João dá uma possível explicação do porquê Jesus para ali. É uma possível explicação. Jesus para ali porque os seus discípulos, ou ele manda os seus discípulos comprarem alimento para eles se alimentarem, é óbvio. Mas outro fato interessante é que os próprios fariseus consideravam impura a comida dos samaritanos. Jesus, mais uma vez, rompe com costumes judaicos. Para os fariseus, não é apropriado você comprar alimentos dentro do território samaritano. Era uma comida impura. Só que Jesus, ele usa os seus discípulos para quê? Comprar alimento na cidade. Jesus mais uma vez quebra paradigmas. Jesus mais uma vez rompe barreiras, costumes. Pois não é as coisas de fora que nos deixam impuros, irmãos. É o que vem de dentro. Não é isso que nos deixa impuro, que nós nos alimentamos, mas é aquilo que sai de dentro de nós, daquilo que vem do nosso próprio coração, da nossa natureza. Lembra dos versos 2, capítulo 2, verso 23, que eu preguei, que o que é de ruim está dentro de nós e Cristo conhece. Cristo conhece essa nossa natureza pecaminosa, então é o que está dentro de nós, é o que é ruim, é pecaminoso, é sujo, é impuro, e não aquilo que nós nos alimentamos. Jesus, mais uma vez, quebra um costume judaico. Verso 9. Então, e disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber para mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Irmãos, o costume judaico não permitia um homem nem conversar com uma mulher, ainda mais pedir água. Isso era uma espécie de abuso. Você está flertando com essa mulher. A mulher já era mal vista. Ela está sozinha no poço. O homem, no caso de Jesus, também está sozinho no poço. Ele ainda conversa com ela e ainda mais, ele pede água para ela. Isso era horrendo aos olhos daquele povo. Como um homem pode estar flertando com essa mulher? Jesus Cristo, que se diz o Messias, flertando com essa mulher, como que pode? Ele não somente conversa com essa mulher, mas pede de beber. Que escândalo naquela cidade, irmãos. O povo olhando, olha lá, o Messias, aquele que prega a santidade, flertando com aquela mulher. Jesus, o Messias, flertando com uma mulher. Jesus, ao contrário de muitos religiosos, não se importa o que irão dizer. Ele veio fazer a vontade do Pai. Jesus, para salvar uma alma, não se restringe a costumes humanos. Ele faz o que lhe apraz. Ele é soberano. Ele é Deus. Então, a intenção de Jesus não é ficar agradando os fariseus, não é agradar, não é ser bem visto pela sociedade. E é isso que nós vemos nos dias de hoje, ser um politicamente correto, ser um perfeito aos olhos da sociedade. Mas Jesus nos mostra que nós temos que ser perfeito diante da vontade de Deus. Você tem sido, ou você tem seguido a vontade de Deus? Porque é muito estranho quando cristãos começam a ser muito bajulados por pessoas mundanas. É muito estranho quando os evangélicos começam a se dar bem com pessoas mundanas. Provavelmente ele está querendo ser amigável com todo mundo. E Jesus nos mostra que não é assim. Quando nós fazemos a vontade do Pai, nós certamente iremos ir contra ao desejo da sociedade. Então essa ideia de cristão ser politicamente correto é contrário às Escrituras. Nós somos de acordo com o que as Escrituras diz. É com isso que nós nos embasamos em Jesus. Ele é o nosso modelo de discípulo, de servo. Ele é o nosso modelo. Ele está com o objetivo de fazer a vontade do Pai e não agradar os fariseus. Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Primeiro ponto que eu destaco aqui, irmãos. Olha a frase, se conheceras o dom de Deus. Jesus estava querendo mostrar para essa mulher algo mais profundo que meramente água, do que meramente buscar água no poço. Talvez tudo que essa mulher tinha foi conquistada por troca. Talvez por relações sexuais. Cristo agora quer lhe apresentar o dom de Deus. A palavra usada aqui é doram, que significa dado de graça. É isso que quer dizer dom de Deus. Olha o que o autor está dizendo. Se conheceras o dom de Deus, é essa palavra que o autor usa. Não significa dado de graça ou gratuitamente. Cristo queria dar àquela mulher algo que não dependia de trocas mais, nem de barganhas, muito menos por méritos. Já que méritos essa mulher não deveria ter, já que ela era mal vista pela sociedade. Mas algo gratuito, não vindo de mãos humanas, mas do próprio Deus. Talvez essa mulher estava acostumada. Tudo que ela ganhava seria por barganhas, por trocas. Talvez vendendo o seu corpo, porque ela já havia casado 5 vezes e o atual nem é marido dela. Talvez tudo que ela conseguiria, ou que ela conseguiu, foi através disso, desses relacionamentos. Mas Jesus agora ele quer mostrar o dom de Deus. E a palavra aqui é gratuito. É algo sem mérito. Mais um contraponto. Nicodemos achava todos os seus méritos, que merecia, com todo o seu conhecimento, com todos os seus status, ele merecia a salvação. Jesus mostra aqui, através da mulher samaritana, que é dom de Deus. Essa mulher não merece, porque se nós olharmos para a vida dela, ela não tinha mérito nenhum. Desde a sua linhagem, desde a sua infância, até a sua forma de viver, não havia méritos nenhum. Mas Jesus está mostrando para ela, é dom de Deus. O que eu quero te dar, o que eu quero te mostrar, é dom de Deus, é gratuito, não é o que você faz, mas é o que Deus faz. É a graça dele, é o amor dele. Mas é algo gratuito, não vindo de mãos humanas, mas do próprio Deus. Olha Efésios, capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, é gratuito. Vocês não têm mérito nenhum, tudo é por causa da graça de Deus. Outro ponto importante, a água viva. Se vocês olharem aí no finalzinho, fala de água viva. Deixa eu só voltar aqui, viu? No finalzinho aí, ele te daria água viva. O que Jesus está querendo dizer com essa água viva? A mulher também não entendeu a princípio. A palavra grega aqui dá um sentido dúbio aqui, ou duplo, né? Que significa rudor, dom. Essa água não era uma água qualquer. Então, só para que os irmãos entendam, essa palavra aí dá 2 sentidos. A água literal e uma água espiritual. Esse é o sentido dessa palavra. Jesus está usando no sentido espiritual. O autor usa no sentido espiritual. Essa água só pode advir do próprio Deus, ela é de Deus, é algo espiritual. João usa esse termo para falar do próprio Espírito Santo, o selo daqueles que são salvos. Então João também usa esse dom para falar do Espírito Santo. O que eu quero dizer, irmãos? Jesus está mostrando que o que ele tem para essa mulher é muito mais do que mera água. É uma água espiritual. É uma água viva. E ele está querendo dizer que é o próprio Espírito Santo, porque nos versos, ou nos capítulos mais à frente, olha, João 7, capítulo 7, verso 37. Eu vou ler aqui para ficar mais rápido. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim,
Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Jesus está oferecendo algo muito maior, muito melhor para aquela mulher, mas ela ainda não entendeu, da mesma forma que Nicodemos não entendeu o que Jesus estava querendo dizer, ou ele fingia que não estava entendendo. Mas a princípio aqui essa mulher não entende o que Jesus está dizendo. Olha o que ela vai responder no verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? A mulher aqui mostra que não entendeu o que Jesus estava falando, assim como Nicodemos não havia entendido o que Jesus queria falar com ele. Jesus falava dessa água no sentido espiritual, entretanto ela não entendia, ela entendia no sentido físico, pois essa palavra dá esse duplo sentido de água corrente e de água espiritual, algo espiritual. Essa mulher não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Verso 12, Jesus agora vai começar a ser mais enfático no que ele está querendo dizer. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? A mulher, ao declarar, nosso pai Jacó, traz uma afronta agora para Jesus, pois os samaritanos não eram filhos legítimos de Jacó, mas um povo misturado. Jesus, entretanto, não entra em mérito, pois sua intenção não era discutir de quem era filho legítimo dos patriarcas, mas filhos legítimos que advêm da fé nele, na fé no próprio Cristo. Então Jesus não entra no demérito dessa mulher. Essa mulher está querendo debater sobre da onde ela veio ou não, se ela realmente é filha de Jacó, se ela vem dessa linhagem de Jacó, dos patriarcas. Jesus não tem intenção. O que Jesus tem intenção aqui é trazer ela quem é filho verdadeiro de Deus. É aquele que crê, é aquele que recebe, que bebe dessa água viva. Verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Jesus agora vai mais direto ao ponto. Quem beber dessa água terá sede novamente. A mulher vinha escondida buscar água para matar sua sede, saciar suas necessidades, talvez até mesmo se banhar. Não queria que ninguém lhe visse, talvez por conta da sua reputação. A água que ela buscava limparia o seu corpo exterior, tirar o seu odor, mas não tiraria o odor dos seus pecados. Talvez essa mulher realmente, ela ia lá para saciar a sua necessidade, até mesmo buscar essa água para banhar, para tirar o odor, o mau cheiro, pois o calor era intenso. Mas essa água não tinha o poder de purificá-la do pecado, do odor, do cheiro do pecado. Jesus então lhe oferece uma água viva, espiritual, que limparia a alma dela, que limparia os seus pecados. Jesus está indo mais profundo. A mulher está somente ali na superfície, mas Jesus está falando de algo espiritual. Olha, eu quero limpar a sua vida, eu quero transformar a sua vida. A água que eu tenho, ela purificará você. Verso 14 e último. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Primeiro ponto, irmãos, que eu destaco aqui: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. É isso que Jesus fala. A palavra grega que o evangelista usa aqui é tu hudatos, que traduzida de uma forma literal é da água que eu lhe dou. No grego, essa frase está no modo ablativo. O que isso significa? Significa origem. Da onde vem essa água? E essa água vem de onde? Olha o que ele diz: dessa água que eu lhe der. Está no modo ablativo. Sua origem vem do próprio
Cristo. É dele que vem essa água viva. Somente ele pode oferecer essa água verdadeira, espiritual. E aqui nós colocamos também a questão da Trindade, porque ele também está tratando do Espírito Santo. Eles são um só. Então essa água vem do próprio Cristo. É dele que vem essa água espiritual. É dele que vem o próprio Espírito Santo. Eles são um só. Ou seja, essa água se origina dele mesmo, faz parte dele, advém dele mesmo. Segundo ponto que eu destaco, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a pergunta que nós fazemos ao texto é, por que nunca mais terá sede? O que isso significa? O que Jesus está falando? Essa água que eu vou dar para vocês, você nunca mais terá sede. Mais uma vez, João usa uma palavra específica para tratar essa mulher, com essa mulher. A palavra grega usada é pegê, que significa fonte. Porém, não é qualquer fonte. Essa fonte é uma fonte natural que jorra água para a superfície. É diferente da palavra usada no Poço de Jacó. Quando a gente leu logo no início para falar sobre o Poço de Jacó, é diferente. A palavra usada ali no Poço de Jacó é frear, que é uma fonte ou um poço cavado por alguém, por mãos humanas. Jesus aqui, que quer relatar aqui, que o que ela tem no jarro precisa ser buscado. Tudo que ela tem foi conquistado por trocas, mas o que ele tem é algo que é gratuito, que mudará a sua natureza, pois é natural, vai transbordar naturalmente, jorra naturalmente para fora. Essa fonte jorrará, saciará também a outros, dará vida a outras pessoas. É isso que João está tratando, e é isso que Jesus está mostrando para essa mulher. O que eu tenho para você é uma mudança de natureza. O que vai vir de você é a água viva. Essa água viva vai brotar naturalmente. Não é algo cavado por mãos humanas, como o Poço de Jacó, mas é algo que vai vir de dentro, naturalmente. É uma nascente. O verdadeiro cristão é mudado a sua natureza. E essa água, ela flui naturalmente. Não somente isso, ele alimenta outras pessoas. Ele sacia a sede de outras pessoas através dessa água que o próprio Cristo, lembre-se que advém do próprio Cristo, que saciará também outras pessoas. Olha o verso 28 que o João diz. Quanto a mulher, deixou o seu campo, foi à cidade, disse àqueles homens, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Essa mulher agora, ela percebe e recebe essa água. Mais para frente na exposição que vai ter domingo que vem, vocês vão entender. Mas essa água já começa a jorrar, pois ela crê em Jesus. Ela sabe que ali realmente é a fonte que ela precisa. E agora, no verso 28, ela não somente guarda essa água para ela, mas conforme a tradução grega, ela jorra de cima e vai para o solo. Ou seja, ela anuncia o próprio Cristo. O verdadeiro cristão é aquele que prega o Evangelho. Ele não recebe somente para si, mas ele passa para as outras pessoas, porque isso vai transbordando dentro dele. É uma fonte que sobe da parte mais inferior para a superfície e que sacia a sede de outras pessoas. Eu já falei isso, mas vou ratificar. Há quem diga que o Evangelho é um mendigo buscando pão e dizendo a outro mendigo, aonde tem pão? É exatamente o que essa mulher está fazendo. Olha, esse homem, ele mudou a minha natureza. Ele me mostrou onde eu posso saciar a minha sede. Vai lá, eu acho que ele é o Messias, realmente é ele que nós estávamos esperando. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro cristianismo. Quando nós não guardamos para nós, mas anunciamos a outras pessoas aonde saciar a sua sede. Então o foco aqui não é a mulher, é Cristo.
Ele é a fonte que matará a nossa sede. Talvez você chegou nessa noite aqui, precisando da sua sede ser saciada, e você já procurou em todos os lugares essa saciação, esse prazer. Só Cristo pode saciar a sua sede. Somente Cristo pode. É Ele que tem a fonte. É Ele que traz essa fonte inesgotável. É Ele que tem essa água viva espiritual. É Ele. E essa mulher, que ao olhar a sua vida não tinha mérito nenhum. Talvez você não é ninguém para a sociedade, para a sua família. Mas Jesus, a graça dele alcança até o mais vil pecador. Até aquele que ninguém olha, até aquele que todo mundo rejeita. A graça de Cristo alcança essa pessoa. Por isso, creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo. É Ele que tem a saciação dessa nossa sede espiritual. Então, concluindo, irmãos, a narrativa de João nos mostra, mais uma vez, que o novo nascimento só pode vir de Deus, do Espírito. Só Ele pode mudar a nossa natureza. Essa história nos mostra a mudança radical, ou seja, uma metanoia, de pagã a crente em Cristo, de adúltera a pregadora das boas novas, de uma mulher sedenta para totalmente saciada pelo próprio Cristo. Uma mulher que teve uma mudança totalmente na sua vida, na sua natureza. É isso que o Evangelho traz. Paulo ele vai ratificar muito isso nas suas cartas, essa mudança, essa metanoia, essa mudança de mente. É isso que o Evangelho tem para nós. É a mudança de vida, é a mudança de natureza. Que nós venhamos crer, conforme o objetivo de João. Crer nesse Cristo. É Ele quem sacia a nossa sede. Amém? Que vocês possam a cada dia buscar se saciar nessa sede, nessa fonte que é o próprio Jesus Cristo. Que durante a semana, talvez essa sua fonte às vezes comece a minguar, faltar, somente pingar. Vai à fonte verdadeira, que é o próprio Cristo. Ele tem mais água para você. Essa água que sacia a nossa sede espiritual. Amém? Que vocês possam ter uma semana abençoada na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe. Amém? Glórias a Deus. Amados, um texto muito importante para os dias atuais, totalmente aplicável. A sequência, como o Felipe falou, é importante você observar no texto. Sai de Nicodemos, um fariseu, judeu, rabino, mestre da lei, para uma mulher totalmente segregada. O que isso nos ensina? Se fosse nos dias atuais, com certeza teria a bandeira dos samaritanos. Como hoje tem a bandeira LGBT, como tem a bandeira também dos negros, enfim. Eu pergunto aos irmãos, Cristo olha para a bandeira? Cristo olha para almas. Cristo olha para perdidos. E é somente isso que existe nesse mundo. Pessoas mortas em delitos e pecados. Jesus é para salvar o pecador. E pecador entra negro, pardo, amarelo, todos entram como pecadores. Todos necessitam de Cristo. E essa é a nossa bandeira. Nossa bandeira é Jesus Cristo, Deus. E uma doutrina que fica aqui muito bem reiterada é a justificação somente pela fé. A água que eles estavam oferecendo ali era a fé em Jesus Cristo. E esse aqui é o nosso pilar, né? A justificação somente pela fé, como uma igreja reformada. Fique de pé, irmãos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um domingo, mais um dia do Senhor, e que a sua semana seja abençoada. Como o nosso irmão disse, continue buscando. Continue indo até essa fonte e recorrendo a Ele. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, quero lhe agradecer pela sua palavra, agradecer pela vida do nosso irmão Felipe. Ó Deus, que o Senhor continue a edificar a sua igreja no conhecimento da verdade, na pureza e também, Deus, na unidade do Espírito. Que possamos cada vez mais conhecê-lo,
Que possamos cada vez mais ser conformados à imagem do Cristo. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Mas que essa igreja, Deus, entenda e pregue aonde está a fonte de água viva. Aonde encontrar. E que essa igreja seja a embaixada dos céus, aonde anunciamos, aonde pregamos e aonde sempre viveremos conforme a vontade de Cristo, Deus. Muito obrigado por este culto, Senhor Deus. Muito obrigado por esta igreja. Que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Ótima semana. Temos cantina, tá? Hot dog hoje. Então passe lá.